Eu sou o Zé Carlos Piotto, nós estamos juntos para mais um Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1 no seu FM. Mas você participa conosco também pela nossa Rede Catedral de Comunicação Católica. Se você não tem ainda o aplicativo, baixe o aplicativo. Você vai nos ver e nos ouvir em qualquer lugar de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil e do mundo também. E hoje no estúdio comigo, nós temos o prazer de dividir esse programa com o Padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Padre Joel, mais uma vez, boa tarde, bom começo de semana, sua bênção, que bom tê-lo conosco novamente. Boa tarde, Piotto, Deus te abençoe. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, onde você nos permite esse espaço de convivência. Estarmos juntos sempre é uma graça. E hoje, de uma maneira especial, a gente se alegra, sabe por quê? Hoje a igreja comemora uma pessoa muito interessante, o padre João Maria Vianney, São João Maria Vianney, conhecido como Curadares. Ele é um exemplo para nós padres, para nós párocos, e hoje nós celebramos o dia dele. Então, lembre-se de rezar pelo seu pároco, se você tiver o contato dele, seja por telefone, seja pelas redes sociais, dá um abraço nesse homem chamado por Deus e que Deus colocou à frente de uma comunidade de fé, para que você possa ter um norte no caminho da sua vida. Então hoje vamos rezar de um modo especial pelos padres e dizer aos nossos padres palavras benditas, palavras que edificam, palavras que incentivam, não só aos padres, mas também dando continuidade ao que nós falávamos semana passada, aprender a trocar as palavras malditas que trazem morte por palavras benditas nos nossos relacionamentos, não é, Piotto? Sem dúvida. Esse programa, ele dá uma continuidade a uma proposta que nós fizemos no programa anterior de abordar ainda mais esse tema de forma teologal, filosofal, espiritual também, com o Padre Joel Carreira Júnior. E nós queríamos convidar você que está nos acompanhando a mandar o seu WhatsApp. Muitas pessoas durante os programas passados ficaram com dúvidas, né? Precisaram de mais explicações e Padre Joel é esse homem preparado para isso, é padre. Aliás, o dia do padre foi ontem? Ontem, no mês de agosto, Piotto, a igreja no Brasil, ela comemora o mês das vocações. Então ela abre o primeiro domingo do mês, sim, refletindo sobre os ministros ordenados, que somos os diáconos, os padres e os bispos. O segundo final de semana do mês, a igreja nos chama a rezar pela vocação familiar, no Dia dos Pais. Sim. Mas a gente não celebra só o Dia dos Pais, a gente também traz a vocação para a família, claro, da esposa, do esposo, dos filhos, a mãe. No terceiro final de semana do mês de agosto, nós somos convidados a refletir a vocação religiosa. Estes homens e mulheres que não estão casados, não são padres, mas fizeram um voto para viver um caminho diferente na igreja, que são os irmãos religiosos, as religiosas. No quarto final de semana do mês, nós, então, no mês de agosto, nós falamos da vocação leiga. Tantos homens e mulheres batizados que nos ajudam. Então, não é porque é o dia do padre, é o dia que a gente faz a meditação sobre, sim, as vocações para o ministério ordenado. O dia do padre mesmo, que nasce do coração de Jesus, que é o sacerdócio, nem seria o dia do padre, sim, seria o dia do sacerdócio. Sim. E o sacerdócio, ele é no primeiro grau diácono, segundo grau o padre, terceiro grau o bispo. É na quinta-feira santa, quando Jesus institui a Eucaristia. Hoje, dia 4, a gente olha para São João Maria Vianney, ele é padroeiro dos párocos. Não, dos párocos. Né? Porque nem todo padre é pároco. Tem que, né, explicar. Então, ele é padroeiro dos párocos. Ele inspira nós que somos párocos. Por exemplo, eu estou pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio em Roça Grande. Então, é o dia do pároco, em que a comunidade é chamada a rezar pelo seu pároco, para que Deus possa abençoá-lo e iluminá-lo.
Então você está convidado a mandar o seu WhatsApp para a gente pelo 99412-2179. Lembrando que você está também rezando junto com o Padre Joel no finalzinho do programa, quando ele vai proferir uma bênção. E essa bênção tem feito a diferença no nosso programa. Mande o seu pedido, 99412-2179. E assim, nós vamos falando nos últimos programas com o Padre Joel, temos abordado a responsabilidade com a palavra, não é? Porque nós precisamos estar atentos ao conteúdo daquilo que pronunciamos. O que você costuma dizer? É sinônimo de bênção ou de maldição? Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Vem falar com a gente. Momento de falar das coisas da vida. Não é um celular. Muito bem, estamos de volta no Falando de Vida, 4h04. Participe conosco, mandando o seu zap 99412-2179. Padre Joel, voltando ao contexto dessa dinâmica que nós temos na vida, que é falar, que é um dom de Deus, né? O dom que Deus deu para a gente. Por que a maioria das pessoas não tem consciência do poder que as palavras carregam? É uma pergunta muito interessante. Quando nós vamos na Sagrada Escritura procurar entender a força da palavra, nós vamos lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, e o livro do Gênesis faz questão de dizer que tudo o que existe, eu vou resumir, tudo o que existe foi feito pela palavra. Então Deus pronunciou uma palavra, faça-se. Faça-se o céu, faça-se o mar, faça-se as estrelas, faça-se a luz. Tudo é criado pela palavra. A palavra é um poder de criação. Por isso, o livro dos Provérbios, capítulo 18, 21, fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A palavra, ela produz vida. A palavra produz morte. Portanto, é necessário nós entendermos muito bem essa dinâmica. O que eu ando falando? O que eu falo? Porque uma vez que a palavra ela é emitida, ela não volta, segundo o profeta Isaías, ela não volta sem produzir efeito. E quando nós falamos palavras benditas, palavras que abençoam, vamos dizer assim, num sentido mais amplo, palavras positivas, ela vai e volta para nós. Mas também o contrário é verdadeiro. Se eu digo palavras malditas, se eu tenho muitas palavras, palavrões, eu digo muito palavras de murmuração, de lamentação, de diminuição do outro, ela vai e ela vai voltar para mim. Portanto, a gente precisa, neste tempo em que todo mundo quer ter palavra, todo mundo quer expressar a palavra, isso é ótimo, parabéns, precisamos realmente. Porém, precisamos ter filtro. Nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar e deve falar. Porque uma vez que a gente fala, ela vai produzir duas coisas. Tenha certeza, querido irmão, querida irmã. Ela vai produzir somente vida e morte. Não tem meio termo. Portanto, vamos policiar as nossas palavras, vamos ser pessoas polidas no falar, procurar falar coisas boas. Eu sempre digo nas paróquias que eu trabalhei, com as pessoas que eu convivo, eu digo uma coisa: se eu não puder falar bem do outro, se eu não puder dizer uma palavra boa sobre o outro, é melhor eu me calar. Eu me calar, porque isso é muito importante, porque a palavra produz vida ou a palavra produz morte. Participa com a gente. Muito bem, 4h08. Padre Joel Carreira Júnior está conosco ao vivo aqui na TV Horizonte, na Rádio América. Eu queria registrar aqui a participação dos nossos telespectadores lá do Paraná. Um abraço aqui para Vera Lúcia Lemes, de Ortigueira, no Paraná, nos acompanhando.
nossos parabéns, agradecimento aos nossos padres, Mário e Maurício, que nos ajudam também a conduzir as nossas comunidades. Obrigado pelo carinho. Um abraço também para Cecília, que está nos acompanhando. Boa tarde, Padre Joel e Zé Carlos. Abençoe você, que Deus abençoe vocês também, em família. Cecília, do bairro Flamengo, peço oração para minha família, principalmente para o meu filho Claudinei, no Alberto da Silva. Agradeço. É isso, olha, ela é uma mãe que está pedindo uma bênção para o filho dela. Então, Padre Joel, quando a gente pede uma bênção de um sacerdote para alguém, nós estamos pronunciando palavras que edificam a vida da pessoa, não é isso? Palavras de vida, palavras de bênção. Toda a bênção que a igreja dá, através dos seus ministros ordenados, são palavras de bênção, de vida, para produzir vida naquilo que é deficiência na vida do outro. E a você, nossa querida, ela é a Cecília. Cecília, você aí do bairro Flamengo, pedindo pelo seu filho, olha, a mãe e o pai. Atenção, você que é mãe e pai, muito cuidado com as palavras que vocês falam sobre e a respeito dos seus filhos, porque a palavra produz efeito. Nada de palavras que vai colocar o outro numa situação constrangedora, diminuir. Eu citei no exemplo passado, que na minha casa eu era chamado às vezes de burro, eu era chamado de sem inteligência. Isso produziu um estrago muito grande na minha vida, até que eu pude entender que eu era uma pessoa capaz, que eu tinha capacidade de reflexão, de entendimento, mas aquilo me constrangeu durante muitos anos da minha vida. Eu tinha vergonha de falar em público. Hoje, gente, eu não posso ver um microfone para vocês terem uma ideia, não é? Então, beleza. A gente vai percebendo que produz efeito. Papai e mamãe, às vezes o seu filho ou a sua filha escolhe uma pessoa para se relacionar e você não gosta. É um direito seu, mas não diga para aquela pessoa. Você vai ver, você vai sofrer, você vai se decepcionar. Eu não consigo imaginar um pai e uma mãe que diz sobre o filho que quer ver o filho sofrendo. Você fala assim, não, eu quero é preservá-lo. Se você quisesse preservá-lo, você ia dizer, filho, eu abençoo o seu relacionamento, eu abençoo essa pessoa. Eu te amo. Né? É dizer palavras que vão reforçar a vida, porque se aquela pessoa de fato for fazer mal ao seu filho, à sua filha, a própria vida e Deus se encarrega de tirar. Mas se um pai e uma mãe começa a falar mal, vai falar, você vai sofrer, você vai se decepcionar, você vai ver o estrago que essa pessoa vai te fazer, o seu filho vai sofrer mesmo. E muita parte desse sofrimento é porque você disse uma palavra de morte sobre um sonho de vida dele. Papai e mamãe, por favor, não diga essas palavras. Mesmo que você não concorde, mesmo que você esteja vendo alguma coisa, nunca diga que o seu filho vai se decepcionar, vai sofrer, que ele vai ver o preço que ele vai pagar. Jamais faça isso. Pronuncie sobre o seu filho. Filho, Deus te abençoe. Filho, filha, que Deus abra os seus caminhos, que Deus te guarde, que Deus te proteja, porque um filho que sofre, o pai e a mãe também sofrem junto. Nossa, como é bom ouvir o Padre Joel, né? Então compartilhe conosco também, se você tem no seu coração, né? Porque essas palavras deixam marcas profundas, mágoas, ressentimentos. Abra o seu coração. Mande a sua mensagem 99412-2179 e aqui já agradecendo a nossa audiência em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, você que está fora do Brasil, participe com a gente, 31 99412-2179, essa é a força e a energia positiva do Falando de Vida, que só tem aqui na Rádio América e TV Horizonte. 4h12, um intervalo rapidinho, nós já voltamos.
4 horas e 16 minutos, o Falando de Vida pela TV Horizonte, Rádio América, chegando na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, participe conosco. Nós temos o nosso canal de comunicação pelo nosso WhatsApp. Prefira digitar o que você quer. Se você quiser mandar um áudio também, nós vamos posteriormente ouvir e representar você. 99412-2179. Eu queria agradecer aqui a nossa telespectadora que mandou para a gente aqui, Padre Joel, um pensamento do dia de São João Maria Vianney, que diz o seguinte: o padre deve estar sempre pronto para responder às necessidades das almas. É um prefácio de uma oração, não é isso? É uma oração. É uma oração, né? Não é uma oração, é um pensamento. Como eu lhe disse, São João Maria Vianney, ele é padroeiro dos párocos. E nós, na paróquia, somos um pouco disso, né? Nós precisamos ouvir as pessoas, ensinar, celebrar, testemunhar. Então, São João está dizendo que nós precisamos estar sempre pronto para aquele que precisar, que na sua necessidade precisar. Então, a gente tem que socorrer, às vezes, financeiramente, com uma roupa, um alimento, alguma necessidade que aparece. Então, qualquer necessidade a gente como pároco, temos que estar prontos a responder às necessidades. É um legado bonito que São João Maria Vianney deixou para nós. E São João Maria Vianney também era um homem muito inteligente, né? De muita sabedoria. Inteligente, dizem os escritos que não era. Não, tanto que ele era... Sim, de vida. De vida, tanto que emocional. ele era colocado à parte do clero. Sim. Mas era um homem de uma inteligência emocional, uma inteligência emocional de tirar o chapéu. Tanto que ele, segundo os escritos, lá na cidade de Arnes, eles tiveram que colocar mais linhas de ônibus, vamos dizer assim, acesso, porque o tanto de gente que procurava, porque iam até ele com as suas necessidades, as mais variadas, e ele as respondiam todas, né? O senhor pontuou bem, a inteligência emocional de São João Maria Vianney é que envolvia, né, todos ao redor dele e fazia da homilia dele algo muito rico. Verdade, né? Ele deixa muitas coisas bonitas para nós, uma palavra muito encarnada no cotidiano da vida daquele povo que o procurava. Então, é um grande exemplo para nós párocos também. Muito bem, nós estamos com o Padre Joel Carreira Júnior, que é reitor no Santuário de Santo Antônio de Roça Grande. Como no programa passado, hoje o Padre Joel trouxe também uma cruz de Santo Antônio. Nós mostramos essa cruz no programa passado. Vou deixar para mostrar mais no finalzinho. E não é para fazer charminho não, gente. É pela importância significativa dessa cruz que saiu lá do Santuário de Santo Antônio, veio para dentro do estúdio da rádio, para a televisão, para poder abençoar vocês no finalzinho desse programa. Padre Joel, como é que a gente pode ficar mais atento àquilo que a gente fala? Para a gente não sair falando pelas paredes, pelas portas, pelos cantos, né? Pelos cotovelos. Também, estou lembrando, é isso mesmo. Né? É treino, gente, tudo é treino. Quando a gente começa a entender que muitas das coisas que a gente vive hoje tem a força da palavra. Olha para você ver, vou contar uma historinha que eu presenciei com todas as letras muito de perto. Uma pessoa dizia assim: eu queria um namorado, eu queria um homem na minha vida. Eu dou dinheiro, eu dou casa, eu dou carro, dou até a chance no final de semana ele namorar com outras. Sim. A pessoa repetiu isso muitas vezes. Conseguiu um companheiro. E tudo que ela falou aconteceu. E ela ficou arrependidíssima, machucada porque ele atraía. Mas ela dizia na fala dela que ela queria alguém, que ela deixaria até a pessoa ir ter um caso fora. Nos finais de semana. Aí acontece, a pessoa faz o quê? Fica profundamente magoada, ferida e triste. Mas ela disse isso. Olha como que você trata você mesmo. Ela desejou isso, né? Através das palavras, né? Ou na brincadeira ou não, mas as palavras têm poder. E nas brincadeiras, tenha palavras
de vida, palavras que abençoam. Às vezes você faz alguma coisa errada, ou você comete um deslize, você fala, não, mas eu sou burro mesmo. Pelo amor de Deus, não diga isso. Não diga isso, né? Olha, cometeu alguma coisa, nossa, errei, mas eu sou capaz de acertar. Mudar padrão. Nunca use palavras depreciativas sobre você mesmo, chamando você de burro, falando que você não tem jeito, que você não tem sorte, que você tem dedo podre, que você é isso, que você... Nunca diga, porque você vai reforçando a morte na sua vida. Como que a gente quebra esse ciclo vicioso? Sim, já era a minha próxima pergunta. Eu percebi. Como é que vai quebrar essa maldição na sua vida, na sua família? Porque às vezes é tradição de família também, né, pai? Sim, sim. Vem a avó falando, gritando aqueles palavrões, e a gente acha às vezes até bonitinho, né? Quem é às vezes descendente de italiano, de famílias com sangue mais quente, ou de português, não estou falando mal de ninguém. As pessoas são, né, exaltadas e usam expressões que vão se perpetuando nas famílias. Aí vem o neto falando a mesma coisa, o filho, o pai, o avô, e a família fala assim, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Tá propagando isso para o resto das famílias, para gerações inteiras, negativando, e a gente fica com o coração contrito. Eu fico pensando aqui, padre, em palavras às vezes ásperas que nós já possamos ter dirigido aos nossos filhos, e as palavras, elas ferem o coração da gente por dentro. A gente precisa, sabe, Piotr, se você me permite, a gente entender uma coisa. Palavras ásperas, elas não vão produzir morte. Sim. Porque às vezes eu preciso ser muito firme numa correção. Ótimo. Boa colocação. Eu preciso me posicionar com muita clareza. E quando a gente faz isso, o outro se sente fragilizado. Mas não é uma palavra de maldição. Sim. É uma palavra de correção. Correção, é. Uma palavra que produz morte é aquela palavra que vai dizendo uma coisa mais ou menos assim, você não vai dar certo na vida, isso vai dar errado, não faça assim porque... Entende? Isso são palavras que têm que ser evitadas. Sim. As palavras que nós dizemos no âmbito da correção, também a gente precisa prestar muito atenção naquilo que nós falamos, porque nós podemos fazer uma correção sem humilhar, sem ofender, apesar que machucar vai. Pois é. Quem é que gosta de ser corrigido? E o senhor falou tão poderosamente nesses dias que o que a gente pronuncia de mal para as pessoas volta para a gente, às vezes até neste sentido em que o senhor está colocando, contextualizando assim, quando a gente vai corrigir, às vezes, um filho ou fazer uma troca de experiências de forma mais visceral, isso vai neles como um sentido, uma ofensa, às vezes dói um pouquinho neles. Naquele momento, mas sim. Volta doendo para a gente também. Sim. Como é ruim a gente realmente se exaltar com essa violência verbal que hoje é tão comum em redes sociais. Nossa, eu fico assustado com isso. É terrível. Mas voltando ao assunto dos filhos, depois a gente pode falar das redes sociais, mas voltando no assunto dos filhos, é o seguinte. Às vezes quando a gente... Vamos usar uma imagem. Você dá um tapa num filho. Aquele tapa vai doer, vai marcar a pele dele e vai doer. Mas a sua mão também dói. O pai e a mãe, quando corrigem um filho, ele sente dor na alma. Eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho filhos espirituais. E às vezes eu preciso chamá-los, porque eu estou percebendo, estou vendo que aquilo que ele está fazendo, o meio que ele está indo, não vai trazer coisas boas. Mas eu não vou profetizar. Continua lá para você ver, você vai ver o que... Você vai cair no buraco. Não faço isso, porque eu sei que se eu fizer isto, eu vou estar reforçando essa ideia. Então eu preciso dizer, filho, filha, não é assim, a vida não é assim, olha o caminho que precisamos. Quando nós fazemos isso, produz no coração de quem é chamado a atenção, de quem escuta aquela correção, produz algo ruim. Não me ama, não gosta de mim, né? Me menospreza, me rejeita. Mas olha que interessante. O tempo vai mostrar para a pessoa que aquela palavra dita é a palavra de amor.
apesar de provocar uma dor naquele momento. Fantástico. Porque ela vai entender que aquilo que foi dito foi para o bem dela. Apesar que, naquele primeiro momento, ela entendeu que aquilo era mal. Então, as palavras têm que ser ditas, sim, carregadas de sentimento, de amor, de desejo de que o outro cresça. A gente corrige o outro, não é para a gente ser melhor. Eu digo com, vamos dizer assim, os meus filhos espirituais, eu digo para eles, quando eu corrijo você, não é porque eu sou melhor do que você ou porque eu não erro. Não é isso. É porque eu tenho um pouco mais de experiência. Eu consigo ver um pouco mais do que você. Mas eu não estou imune aos erros. Tanto que vocês também podem me corrigir. Porque tem coisas que eu faço e que eu não percebo. E eu preciso de alguém que me diga e que me corrija também. Muito bem, você percebeu o quanto é importante nós aprendermos, principalmente com o sacerdote, como guiar os nossos caminhos, a nossa boca, a nossa língua, a nossa conduta. Participe conosco. Daqui a pouquinho tem um momento de oração com o Padre Joel, mas nós temos ainda um tempo razoável para que você possa dividir conosco o que você pensa sobre essas palavras que você talvez já tenha pronunciado algum dia com um amigo, com a esposa, com o marido. É só mandar o seu WhatsApp, 99412-2179. Nós queremos que você relate para a gente e participe de onde você estiver. 4h27, um intervalo rápido, nós voltamos no Falando de Vida. Espalha por aí que o Falando de Vida é aqui na TV Horizonte, canal 30.1 e na Rádio América 107,1 no FM. Daqui a pouquinho a gente volta. Quatro horas e 31 minutos, Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América, nesta segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Muitas perguntas, muitas dúvidas pelo nosso WhatsApp. Mande a sua também pelo 99412-2179. Padre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Roça Grande, aí no nosso rodapé você vai ter o telefone do santuário, o Instagram também, para que você possa conhecer, visitar, conhecer a história de Santo Antônio, que não é só um santo casamenteiro, nós já aprendemos aqui, é um santo poderosíssimo, tem um poder forte, inclusive, de exorcismo, tem uma história linda. Santo Antônio, um homem que foi extremamente inteligente também. Quando eu digo inteligente, não é melhor que os outros, porque ele foi muito profundo nos estudos. A história de Santo Antônio com Padre Joel, desde que nós começamos a aprender sobre Santo Antônio, tem um contexto muito maior do que só o título de santo casamenteiro, que também é, não é? Não deixa de ser. Mas aqui eu queria agradecer também e fazer a colocação da Adriana Rodrigues. Senhor Padre, sua bênção, a palavra tem poder para abençoar e maldição, né? Ou amaldiçoar. É isso mesmo? É verdade, viu, gente? Isso mesmo, Adriana. A palavra, como nós ouvimos no livro de Provérbios, capítulo 18, a palavra ela produz a vida ou ela produz a morte. Vida é bênção, morte é maldição. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado. Nunca, em hipótese alguma, amaldiçoe. Nunca, em hipótese alguma, mesmo que você esteja machucado, ferido, com raiva, nunca diga palavras de morte, nunca deseje o mal. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso. Se alguém te amaldiçoa, não lança uma maldição 2, 3 vezes pior sobre a pessoa, não. Se alguém te amaldiçoa, você vai quebrar o efeito daquela maldição quando você for capaz de abençoar. Toda maldição é quebrada quando nós passamos a abençoar. Quando nós somos homens e mulheres que falamos palavras benditas, palavras de vida, palavras de bênção, nós quebramos esse círculo
vicioso de maldade, de palavras ruins sobre a nossa vida. Então é muito importante, vamos entender a força da palavra. Diga palavras boas, palavras que levem as pessoas a crescer. Uma vez o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus que a boca fala o que o coração está cheio. Então vamos prestar atenção. O que é que você anda falando? Eu brinco com as pessoas, sabe? E digo assim para elas. Eu conheço uma pessoa que fala muito palavrão. E um dia eu peguei essa pessoa, sentei com ela e disse assim para ela: lê isso aqui para mim. A boca fala o que o coração está cheio. E aí eu fiz a pergunta para ela: me diga, é isso que está no seu coração? Essas palavras que você diz, ela assustou, porque ela não tinha percebido o quanto palavrão que ela fala. E no mundo espiritual é muito interessante. Cada palavrão que a gente fala, a gente vai chamando alguma coisa ruim para acompanhar a vida da gente. Olha no senso comum. Eu vou falar uma coisa muito séria agora. Olha no senso comum. Uma casa onde se diz muito palavrão é uma casa que não tem paz. É uma casa que se briga por qualquer coisinha. A lâmpada queima, a geladeira estraga, a comida não rende, nada vai para frente. Por quê? É verdade. As palavras, o palavrão, não é só, entre aspas, uma falta de educação. Ele tem um cunho espiritual muito grande, que está lá no livro de Provérbios. Gera morte. O dinheiro não rende, a casa não vai para frente, a casa vira uma bagunça, vira aquele cochichó, né? Às vezes a gente pensa que nem está entrando dentro de uma casa, está entrando dentro de outro lugar. Ambiente de trabalho, idem. Por isso nós precisamos entender isso. A força que existe nas palavras. Não estou dizendo que vai ser uma varinha mágica que você vai começar a dizer palavras de vida e vai acabar os problemas. Não estou dizendo isso. Isso é um processo a longo prazo. A longo prazo. Imagine os anos falando palavras de morte. Não vai ser com um dia falando palavra de vida que vai melhorar, mas é uma mentalidade que você precisa mudar. Grande parte da vida. Uma senhora uma vez falava para mim do salário dela, do dinheiro que ela recebia. Eu falei, é um dinheiro maldito porque não dá para nada. Eu falei assim, minha senhora, não diga isso, pelo amor de Deus. O dinheiro da senhora nunca vai render. Quando a senhora pegar o dinheirinho da senhora, quando a senhora, mesmo que ele seja pouco, abençoa. Obrigado, Senhor, pelo meu salário. É pouco diante de tantas coisas que eu tenho que fazer, mas é abençoado. A senhora vai ver como as coisas vão mudar. E com o pouco que a senhora recebe, a senhora vai conseguir fazer mais, porque a senhora está dizendo palavras de morte. A senhora está impedindo o dinheiro da senhora de render. Nós não precisamos ganhar muito. Nós precisamos apenas aprender a administrar. Sim. Eu tive uma senhora que me ensinou, sabe, Piotr? Eu estou mudando de assunto assim. Não, mas nós estamos atentos. Eu tive uma senhora que me ensinou muito isso. Que às vezes, quando eu era mais jovem, eu falei, não, mas eu ganho muito pouco. Porque não dá para nada. Ela falou assim, Joel, o importante não é quanto você ganha. O importante é quanto você gasta. Maravilhoso. Mudou a chave. E ela dizia para mim assim, nunca gaste 100% do que você ganha. E ela me deu uma receitinha. Ela dizia assim para mim, viva com 70% dos seus ganhos. Os 30% você divide assim. Ela me ensinou e eu sigo à risca. 10% não te pertence. Pertence a Deus. É o dízimo. Devolve com alegria. 10% você vai guardar numa aplicação, seja lá qual for, para a sua aposentadoria. Porque você vai envelhecer, o seu ganho vai diminuir e você precisa ter uma velhice com dignidade. E os outros 10% você guarda para trocar um carro, comprar uma televisão nova, fazer alguma outra coisa que você... Talvez guarde, ajudar alguém. Né? Então, faça isso. Olha, eu tenho seguido à risca isso há mais de 40 anos. É uma boa receita, e hein? Tenho tido felicidade. Essa senhora não tinha estudo,
ela tinha, na época, a 4ª série. Ela começou a trabalhar numa empresa que produz talão de cheque, cartão de crédito. Ela entrou nesta empresa como faxineira para lavar banheiros. A vida foi abençoando, porque era uma pessoa que dizia muitas palavras de vida, e eu dou esse testemunho. Ela se aposentou nessa empresa mais de 50 anos depois, como chefe do departamento pessoal da empresa. Maravilhoso, hein? Olha que lindo. Uma vida que profetizou, que disse palavras de bênção, de vida sobre si, sobre os seus filhos, sobre o trabalho. Outra coisa, aproveitando aí, nunca amaldiçoe o seu lugar de trabalho. Porque você amaldiçoando o seu lugar de trabalho, você está se amaldiçoando, porque é de lá que você tira o seu sustento. Aprenda a abençoar o seu local de trabalho. Você vai ver como as mudanças vão ser grandes. E é isso que nós desejamos para você nesse programa no Falando de Vida, com Padre Joel Carreira Júnior. Mande o seu zap, não deixa para a última hora, para não ficar de fora. Mas caso você não consiga, né, a tempo, é o 994 12 21 79. Você pode escrever o que você quiser, pode fazer uma pergunta para o Padre Joel. O Falando de Vida é para que nós possamos juntos crescer, aprender e abençoar as pessoas. E nós estamos fazendo isso. E no finalzinho do programa vem a bênção que edifica as palavras do sacerdote. Por isso nós queremos a sua participação. Está no táxi, está no ônibus, está em casa, no trabalho. Se dê um tempinho, manda o zap para a gente. 31 é o código de área, 994 12 21 79, 19 para as 5, intervalo rápido. Nós voltamos ao vivo na TV Horizonte, na Rádio América. Falando de Vida, só tem aqui. Muito bem, voltamos com Falando de Vida na TV Horizonte, na Rádio América 107,1, e é para você mesmo que está trabalhando, está em casa, no táxi, no Uber, no ônibus, edificando a sua vida, ouvindo palavras de bênção. Aqui, Padre Joel, a nossa ouvinte telespectadora lá do Paraná pergunta o seguinte: devemos manter distância de pessoas que falam muitos palavrões? Vera Lúcia Lemes, de Ortigueira, lá no Paraná. Boa tarde, Vera Lúcia. Muito obrigado pela sua companhia nesse nosso programa hoje, viu? Deus te abençoe. Seria ideal. A gente tem que aprender uma coisa interessante. Há amigos e há colegas. Eu tenho, por exemplo, colegas no mesmo ambiente de trabalho. Eu não tenho como manter distância dele, porque enquanto nós estamos ali, ele vai estar presente. Então, essa distância é impossível, mas eu não preciso levar essas pessoas para dentro da minha casa, porque na minha casa é o lugar sagrado, é um santuário sagrado. A gente precisa também aprender. Se tivermos oportunidade, podemos até falar isso em outro programa. Sim. A casa da gente não é lugar para pôr todo mundo. Mineiro tem uma coisa que eu acho muito interessante, mas a gente precisa às vezes prestar atenção. A casa da gente seria da sala para fora. Ou mineiro que não recebe ninguém na sala. Todo mineiro tem uma sala. Nossa. A sala é um bibelô. É um bibelô. Né? Porque o mineiro recebe na cozinha. O mineiro gosta de pôr um pãozinho de queijo, um café. Depois vocês podem vir em Roça Grande que eu ofereço para vocês, lá na cozinha da minha casa. Mas esse negócio de ficar mostrando casa para os outros. Chegou uma pessoa, mostra a casa. Aqui é o quarto, aqui é isso. Não faça isso. A casa é o lugar da intimidade. É um templo, né, É o templo sagrado, ele não pode ser violado. Da sala para dentro ou da cozinha para dentro, não podemos levar qualquer pessoa. Tem que ser pessoas muito, mas muito íntimas mesmo. Esse negócio de mostrar a casa não dá certo. Mas o palavrão é isso. Mantenha sempre distância. Quando você escuta uma pessoa falando palavrão, você diz assim, baixinho no seu coração: fulano, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sai de fininho, né, padre? Se tiver jeito, né? Imagina nós dois trabalhando aqui, não é o seu caso. Você, qualquer coisa, você bateu a mão mais forte na mesa, você diz um palavrão. Você trupicou, um outro palavrão.
Às vezes não tem jeito, nós estamos no mesmo ambiente. Sim. Então você já vai fechando seus ouvidos dizendo: fulano, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa não é uma pessoa para ser minha amiga. Essa pessoa não tem valores que eu comungo. Sim. Eu sou companheiro, ela precisou de mim, eu vou estender a mão. No trabalho ela precisou de uma ajuda, eu vou dar essa ajuda. Mas não é pessoa para sentar na minha mesa para ser meu amigo. Muito bem, então vamos aprendendo com palavras, com ações que também edificam a nossa vida. E aqui, padre, eu queria abrir um parêntese e também tirar a dúvida de uma telespectadora, de uma ouvinte nossa, já dentro desse contexto de palavras que se tornam gestos e ações também. Boa tarde, abraço a todos vocês. Tira a minha dúvida, padre, por favor. É pecado ficar com o padrinho de batismo? Ela não quer que a gente diga o nome, eu não vou dizer, lógico. Palavras que faz feliz, traz crescimento, eu não falo palavrão, só chamo por Deus. Bom, aí fica a dúvida dela, né? Para que as suas palavras possam orientá-la, edificar a vida dela. Pois bem, boa tarde, Deus te abençoe. Bom, eu não posso falar com você nem sim e nem não, precisamos entender. Este padrinho é parente sanguíneo? Qual é o grau de parentesco? Eu vou te dar uma resposta. Este padrinho seu de batismo, ele é uma pessoa que não faz parte da família? Eu vou te dar outra resposta. Então, depois eu vou pedir o Pioto, ele vai responder para você o número do meu WhatsApp. Sim. E aí a gente conversa fora do programa que eu te oriento melhor. A princípio não tem problema nenhum, mas temos essas questões. É parente? É sanguíneo? É próximo? É um parente próximo? Então tem algumas implicações. Tá? Outro, não é parente, é apenas um amigo da família, não tem laços sanguíneos. É solteiro, não é solteiro, é casado, não é casado. Tudo isso influi numa resposta que eu preciso lhe dar para que produza vida na sua vida. Tá bem, filho? Um beijo. E produza muitas bênçãos para vocês. E já faltando 10 minutinhos para as 5, eu queria que você, onde você estivesse agora, você pudesse se resguardar, né, desse desejo profundo de receber uma bênção do Padre Joel Carreira Júnior, que comanda o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande, onde nós vamos, nesse momento, trazer um momento de bênção, de oração, de acolhimento do seu coração. A gente não sabe mesmo o que as pessoas estão vivendo hoje em dia, né? Mas nós podemos, através de um momento de bênção, engrandecer a nossa alma, o nosso espírito, a nossa língua, a nossa boca. Quem sabe com a bênção do Padre Joel, você vai passar a mudar de comportamento. Se você está sofrendo com tudo isso que nós estamos dizendo hoje, com essa bênção, eu tenho certeza que o seu sofrimento ele pode ser amenizado e pode ser diminuído à medida em que você também possa se tornar uma pessoa melhor, se conhecer por dentro, se amar também. Mas tudo que foi dito aqui, o Padre Joel disse uma palavrinha aqui muito importante, que é o amor. Diga as coisas com amor. O amor, ele transforma as nossas vidas e pode produzir frutos muito bons. E uma bênção, ela vem com o amor do sacerdote. Que você seja abençoado por Padre Joel a partir de agora também no Falando de Vida. E não são poucas pessoas não, hein, gente? Um pouquinho só de paciência aí. Um abraço para o Nilo de Sabará, lá do Santuário, juntamente com a Keila, Patrícia e Graciela, lá de Roça Grande, aos meus paroquianos, a todos os devotos de Santo Antônio em Roça Grande. Um abraço para a Dona Aspaz e o seu Manuel, que faz aniversário quarta-feira, da paróquia São Sebastião e São Vicente, no bairro Santa Amélia, a Cecília, do bairro Flamengo, a Santa Alves de Azevedo, do bairro São Bernardo, a Vera Lúcia Lemos, de Ortigueira, Paraná, Maria da Consolação, Odete, de Poços de Caldas, Adriana Rodrigues, do Ermelinda, Marco Antônio e a esposa Adriana, de Betim, a Maria de Lourdes e o Valdeci também,
que eram lá da paróquia São Sebastião e São Vicente, o nosso querido Pablo, motorista, que é lá da linha Sagrada Família e Gutiérrez 9209. O Pablo, um grande abração para você, Marco Antônio de Betim, e a você que agora está aqui conosco, que está chegando, que participou desse programa. O que você quer ver abençoado? A bênção de Santo Antônio é uma bênção de exorcismo. Vamos exorcizar o mal que está dentro de nós, vamos exorcizar aquilo que não presta, que está na nossa vida, para que a bênção de Deus esteja sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo nosso Senhor. E pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com a bênção, a graça, o milagre que você mais precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Quero te convidar, 2 convites. Hoje lá no santuário, toda primeira segunda-feira do mês, às 19h30, no nosso cemitério columbario, nós temos a Missa das Almas. Nós rezamos em sufrágio das almas e depois rezamos a litania pelas almas com uma procissão das velas até o nosso velário, onde a gente vai deixar as velas representando a luz para cada defunto. Toda primeira segunda-feira do mês, às 19h30. E dia 13 de junho, dia 13 agora de agosto, a gente faz memória de Santo Antônio. Então nós temos 3 horários de missa. A primeira missa às 8 horas da manhã, lá na Ermida Santo Antônio, com a bênção do exorcismo. Então você vai trazer uma peça de roupa das pessoas que estão sem caminho na vida, estão desnorteadas, estão doentes, aquelas pessoas que fazem tratamento, ninguém acha nada, nós queremos abençoar. 8 da manhã. Às 3 horas da tarde, os que estão doentes, eu vou ungir as pessoas com o óleo da unção, pedindo a cura para estes irmãos. E às 19h30, no santuário, a segunda missa com a bênção do exorcismo. Vocês podem ligar lá para o santuário para ter mais informações ou nos seguir na rede social, no nosso Instagram, @Terra dos Milagres RG. Um beijo do Mar Lindo de Roça Grande para vocês. Muito bem, gente. Olha, aqui o telefone do santuário 3671 1435 está passando aí no nosso rodapé da TV Horizonte. E eu queria ainda aqui, padre, agradecer mais uma vez as pessoas que, na verdade, precisam dessa direção espiritual. Gente, nós estamos na reta final do programa, não dá para contextualizar, mas aqui, padre, eu vou fazer rapidinho a pergunta. Nós estamos na reta final, ainda tenho 3 minutos. Maria vai me confirmar aqui. Eu vou fazer 5 minutos. Eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que a pessoa precisa dessa sua orientação, padre. E a gente sabe que quando tem um padre é urgente também, as pessoas não querem esperar, mas calma, tá bom? Padre, boa tarde. Devo ir ao casamento de pessoas do mesmo sexo, mesmo não concordando? Se for, estou pecando? Não sei, será possível me responder no ar? Nós não temos nenhuma objeção em orientar você. É isso, padre? Certo. Muito boa a sua pergunta. Acima de tudo, não sei se você é homem ou mulher, tá sem nome, mas não há problema, vou chamar de irmão, tá bem? Acima de tudo, meu irmão, é o amor. É o amor. Olha, se 2 pessoas do mesmo sexo escolheram estar juntas e viver juntas, eu não sou juiz. E eu não tenho que inferir na vida. Eu sou amigo dessas pessoas. Eu faço parte do círculo de amizade, por que não estar com elas? Não sou eu que estou, entre aspas, pecando. É uma escolha. Agora, eu vou dar uma presença bonita de uma pessoa que ama outra pessoa, independente de se ela faz aquilo que eu acredito certo ou errado. Isso é muito importante. O amor acima de tudo. O amor acima de tudo. Né? Então, a gente aprender isso. O pecado do outro não infere em mim, porque o pecado é pessoal. Eu não tenho como tomar parte do pecado do outro. Compreende?
eu tenho que responder pelos meus pecados, pelos meus erros. Quando uma pessoa me acha e tem uma consideração por mim e me convida para ir ao casamento dela, se ela está casando com uma pessoa do mesmo sexo ou não, eu estou indo por atenção à delicadeza que aquela pessoa me convidou. É só isso. Então você não toma parte do pecado, tá bem? Maravilhoso, que bom ter Padre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Padre Joel, nós não vamos mudar o nome do programa, mas nesse finalzinho a gente está percebendo que muitas pessoas precisam de uma direção espiritual, né? Verdade. É aquilo que uma ouvinte mandou no começo de São João Maria Vianney. Sim. O padre tem que estar pronto para responder às necessidades. É a necessidade, não sei se é irmão ou se é irmã, mas é a necessidade dessa pessoa. Eu procuro responder com muita serenidade. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Para a gente dar umas respostas mais pontuais, eu preciso conhecer mais a história. Então, quando a pessoa fala de uma coisa muito genérica, eu também preciso responder de uma forma genérica. Então, a nossa norma como cristãos é essa: o amor acima de tudo. O amor acima de tudo. Isso é que vai nos salvar. Santa Teresa de Ávila, ela diz assim: no final, cada um de nós vamos ser julgados pelo amor. Então, vamos ser homens e mulheres de amor e de amar. Amém. Muito obrigado, Padre Joel. Você que continua mandando o seu zap vai ter a sua resposta. O Falando de Vida fica por aqui. Volta amanhã às 4h na TV Horizonte e também na Rádio América. Daqui a pouquinho aí na TV Horizonte, ele que tem um coração cheio de amor, nosso querido Assir Antão, segue com Ei Gente, e nós continuamos juntos daqui a pouco no Trânsito Livre pela Rádio América. A produção deste programa é de Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, na trilha e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva nós temos Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, e também na coordenação de marketing comercial, Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado, gratidão, Deus te abençoe sempre.